O Brasil estreou na Copa do Mundo e com certeza a estreia não foi muito do que o torcedor imaginava. Não porque o resultado tenha sido um desastre totalmente inesperado, mas porque o desempenho ficou abaixo durante boa parte da partida. E alguns detalhes táticos ajudam a explicar exatamente o que aconteceu. Antes de começar, eu preciso avisar que eu não vou conseguir utilizar imagens em vídeos dos jogos da Copa. Os direitos autorais da FIFA são muito rígidos e pode acabar gerando problemas para o canal. Então eu vou mostrar o máximo possível através de imagens e alguns esquemas. O Brasil entrou em campo com Ibanez e Douglas Santos nas laterais. Marquinhos e Gabriel Magalhães formaram a dupla de zaga. Casemiro e Bruno Guimarães como os volantes, Lucas Paquetá um pouco mais à frente, e Rafinha, Vinícius Júnior e Igor Thiago como atacantes. E a primeira coisa que na minha visão precisamos entender é que os problemas não estavam necessariamente nos atacantes em si, apesar de uma partida um pouco abaixo de Rafinha e Igor Thiago. Quando a bola chegava principalmente no Vini na frente, mas até algumas situações no Rafinha, o Brasil normalmente conseguia acelerar o jogo e criar um pouco mais. O problema é que isso aconteceu muito menos vezes do que deveria ter acontecido. E para mim, tudo começa na construção das jogadas. Na teoria, o Casemiro deveria ser um volante um pouco mais posicional, enquanto o Bruno Guimarães teria mais liberdade para a construção de jogadas. Só que durante alguns momentos no primeiro tempo, a gente viu um pouco do contrário acontecendo. Por causa da pressão do Marrocos e vários erros técnicos na saída de bola, Bruno Guimarães e até Paquetá precisavam recuar bastante para conseguir ajudar nessa construção. Com isso, para ocupar a posição, o Casemiro às vezes começava a avançar dentro do campo. O problema é que o Casemiro não tem as mesmas características de Bruno Guimarães e Paquetá, para receber no entrelinhas, girar com a pressão nas costas e conseguir acelerar o jogo a partir disso. Então o Brasil perdia muita qualidade numa das zonas mais importantes do campo. E isso gerava um segundo problema. Como o Brasil não conseguia progredir por dentro, ele geralmente usava as laterais, principalmente a lateral direita. Só que ali estava o Ibanez. E aqui não é uma crítica individual, ele é um zagueiro de ofício. Naturalmente, ele não vai oferecer a mesma capacidade de apoio do que um lateral de origem, como o Wesley, por exemplo. Então muitas vezes a bola chegava nele numa posição que ele poderia tentar algo a mais e ele acabava voltando para os zagueiros. E aí o Brasil reiniciava a posse, começava novamente e não conseguia progredir dentro do campo. E percebendo isso, o que aconteceu é que o Paquetá, o Bruno Guimarães começaram a descer ainda mais para tentar auxiliar nessa saída de bola e gerar essa construção um pouco mais à frente. Só que quando isso acontecia, gerava um grande espaço entre os defensores e os meias que vinham buscar e os atacantes que estavam posicionados mais na frente, como nessa imagem. E justamente esse espaço grande que ficava dificultava com que o Brasil conseguisse trocar passes para que essa bola chegasse realmente com qualidade no Vinícius Júnior e nesse momento que chegasse, tivesse jogadores em volta para poder se associar com ele ou chamar a atenção dos defensores para ele poder avançar mais, assim como no gol do Brasil. Inclusive o gol do Marrocos sai justamente num erro individual, né? Então o Brasil erra a saída de bola, o Marrocos se recupera, avança e aí acontece um erro geral coletivo, não só de um jogador ou outro, mas de vários jogadores do sistema defensivo. Após o gol do Marrocos, o Brasil até melhora um pouquinho porque o Marrocos desce mais a linha e com isso o Bruno Guimarães consegue se projetar um pouquinho mais dentro do campo adversário. E o primeiro tempo acaba até com um domínio de certa forma do Brasil. Já no segundo tempo, com as alterações e a continuação dessa postura do Marrocos mais defensiva, o Brasil conseguiu manter mais o controle do jogo. A entrada de Danilo e Fabinho ajudaram com que o time pudesse organizar um pouquinho melhor essa saída de bola e com isso espetar mais os pontas nas laterais e o Bruno Guimarães avançar mais no campo, dando um pouquinho mais de opção no entrelinhas. Mais à frente, entra o Matheus Cunha, que fez uma boa partida, dando sequência a algumas jogadas, e o Danilo Santos também, que na minha opinião até poderia ter entrado antes, já que a gente precisava desse segundo volante se filtrando um pouquinho mais, ele tem essa característica muito boa. Então eu acho que ele poderia ter entrado um pouquinho antes dessa vaga do Bruno Guimarães. Mas existe um ponto que ainda me incomodou um pouquinho no segundo tempo. Mesmo quando o Marrocos estava postado em bloco baixo, perceba como ficam vários jogadores atrás da linha da bola. Então basicamente você tem 5 jogadores, mesmo sem pressão, atrás da bola
e apenas 5 jogadores mais na frente para ocupar o entrelinhas, a amplitude, e isso vai acabar dificultando um pouquinho mais para o ataque do Brasil, porque a leitura da defesa do Marrocos fica muito mais fácil de ser feita. Você tem poucos jogadores ocupando entrelinhas, então os zagueiros eles não precisam se preocupar tanto em quem está passando por um lado, quem está se aproximando, já que tem poucos jogadores para eles se concentrarem. E na minha visão isso acontece muito porque os laterais são muito de base nesse caso, né? O Danilo não se projeta tanto atualmente, e o Douglas Santos nessa partida ficou bem mais recuado. Pode ser por uma preocupação de contra-ataque, né? O Hakimi na direita ele ataca bastante, o Douglas Santos pode ter ficado mais segurando por causa disso, mas isso também prejudica o Brasil ofensivamente. E na minha visão, para o time ser um pouco mais criativo e facilitar a vida dos atacantes, isso precisa ser corrigido para as próximas partidas. E agora falando um pouco apenas dos atacantes, né? O Vini teve uma boa partida, fez o gol. O Rafinha, na minha visão, ficou bem abaixo, por mais que tenha esse problema na construção, não dá pra gente colocar toda a culpa nele, mas também não dá pra isentar das vezes que ele teve, ele não conseguiu criar. E o Igor Thiago, a bola praticamente não chegou, ele quase fez um gol, né? Acabou chutando em cima do goleiro, mas também não teve muito o que mostrar dentro de campo. Mas para uma estreia na Copa do Mundo também é normal existir esse nervosismo que pode ter ocasionado esses vários erros individuais que aconteceram. E eu acredito que para as próximas partidas, pelo menos esse problema possa ser consertado até naturalmente. Um problema que é um pouco mais difícil é a questão das características dos jogadores, principalmente os laterais, em jogos que vamos precisar que eles sejam um pouco mais ofensivos, digamos assim. Mas isso é um problema que pode ser consertado, às vezes substituindo algum, alterando o sistema, jogando com 3 zagueiros. Tudo vai ter que ser muito bem visto durante essa Copa do Mundo. Se gostou do vídeo, considere se tornar membro do canal. Aqui a gente tem um grupo, uma comunidade no WhatsApp, onde a gente debate um pouquinho sobre futebol, sobre Copa, sobre o Santos e tudo que envolve esse entorno do futebol. Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Aqui é futebol direto ao ponto.